Olá pessoal, muito bem-vindos. Eu sou o professor Manuel Prata e hoje a gente vai falar sobre um tema músculos do dorso. Bom, essa musculatura, pessoal, ela é extremamente importante para o Homo sapiens em si, uma vez que a posição ereta ela é grandemente responsabilizada pela musculatura do dorso, principalmente o eretor da espinha, que é um dos músculos que a gente vai abordar nessa nossa aula, tá bom? Bom, para isso é necessário que a gente distribua e assim didaticamente classifique as aulas, a musculatura do dorso em camadas, né? Existem 3 grandes camadas aí. A gente vai ver mais adiante que a camada profunda ela tem ainda subdivisões, né? Mas a gente vai começar com essas, né? Falando um pouco sobre a camada superficial, a camada intermediária e a camada profunda. Bom, a camada superficial basicamente é chamada de extrínseca. Ela e a intermediária são extrínsecas, pois elas vão agir fora do locus, né? Ou seja, para uma outra função que não seja a de postura. Tá? Por exemplo, a camada superficial ela vai produzir e controlar movimentos do membro superior. Então, ela vai estar mais relacionada com o ombro, mais relacionada com o ombro. Tá? A camada intermediária, né, uma camada fina e com poucos componentes, ela está mais relacionada com a parte respiratória. Né? E a camada profunda ou intrínseca, ela estaria, sim, essa sim, envolvida com a postura e o controle dos movimentos da coluna. Bom, inicialmente vamos falar um pouco aqui sobre camada superficial. Bom, o músculo trapézio, que é esse que vocês estão vendo aí na foto, é talvez o músculo mais superficial de todos esses músculos, né? Ele, na verdade, e o grande dorsal, que é esse que aqui eu mostro, né? Mas vamos falar um pouco sobre o trapézio, né? Bom, o trapézio, ele tem uma origem na parte mediana e uma inserção na parte lateral. Qual é essa parte mediana? Linha nucal superior, que fica aqui superior, protuberância occipital externa, aqui no osso occipital do crânio, o ligamento nucal, tá? E os processos espinhosos de C7 a T12. Ou seja, a origem dele é aqui no centro. Tá? E aí vai se inserir aonde, professor? Aqui na frente, no lado e posterior ao nosso ombro. Né? Então nós vamos ter na frente um terço lateral da clavícula, que seria uma parte, né, mais envolvida aí com a flexão, né, do ombro, o acrômio e a espinha da escápula. Toda essa musculatura ela vai elevar o ombro. Por exemplo, quando a gente está bastante estressado ou preocupado, a gente tende a fazer esse movimento, né, de elevação do ombro. E acaba que vai contrair, né, o trapézio para que haja esse movimento de elevação do ombro. Além disso, ele também faz adução das escápulas, que é esse movimento, né, jogar os ombros para trás e para o centro, na verdade. Rotação superior da escápula e depressão do ombro. Ou seja, ele trabalha em vários movimentos. É um músculo de tensão e é um músculo que quando em situações de estresse ele gera pontos de gatilho, né, que são contraturas em algumas partes do músculo. Né? Aqui no detalhe a gente vê o ligamento nucal, que eu havia falado que é uma das origens do trapézio. Vocês podem ver também aqui que tem a linha nucal, né? E os processos espinhosos, ou seja, aqui a gente vê toda essa parte de ligamento, de inserção do trapézio.
Bom, o grande dorsal, né, o latíssimo do dorso, é essa musculatura aqui, mais inferior ao trapézio. Ele se origina de C7 até C12, né, os processos espinhosos, na face toracolombar, que é essa grande face aqui, na crista ilíaca, ou seja, seria mais ou menos uma continuação aqui do trapézio, e vai se inserir aonde, professor? Lá no sulco intertubercular do húmero. Tá? Ou seja, ele vai agir no húmero. Portanto, é um músculo extrínseco. Vai causar adução, extensão e rotação medial do braço. Né? Ou seja, ele joga o braço encostado ao corpo para trás. Tá? Além disso, ele faz a depressão no ombro, que é uma das grandes funções do latíssimo do dorso, que também é chamado de grande dorsal. Bom, aqui essa seta deveria estar um pouco mais para cima, porque aqui está o levantador da escápula. É um músculo fininho que participa juntamente aqui com um trio, né? Que é o levantador da escápula, o romboide menor e o romboide maior, tá? Então, o levantador da escápula ele é preso, né? É fixado no processo transverso de C1 a C4 e é inserido na porção superior da borda medial da escápula, fazendo assim a elevação da escápula. Além de elevação, ele também faz a adução, né? Ele joga a escápula para o centro, um pouco, né? Não é tão forte nesse movimento, vocês podem ver aqui pela componente no eixo X, ele é mais para o eixo Y, ou seja, ele faz mais elevação, mas ele também contribui com a adução. Além disso, ele também faz inclinação e rotação homolateral da coluna cervical e extensão da cabeça. Se você fixa aqui o ombro, ele vai agir no pescoço e cabeça. Nós temos aqui o romboide menor. Esse romboide ele vai ter origem no ligamento nucal e vai se inserir nos processos espinhosos, no processo espinhoso de C7 a T1 e vai se inserir na borda medial da escápula. Esse sim faz a adução da escápula, né, juntamente com o romboide maior, e também faz rotação inferior das escápulas e elevação do ombro. Né? Ao contrário do elevador da escápula, ele não faz muita elevação do ombro, né? Visto que aqui a componente do eixo Y ela está menor, está com um ângulo menor, né? E assim geraria uma componente menor para a elevação e maior para a adução. Bom, aqui o romboide maior, nós temos aqui a origem no processo espinhoso de T2 a T5 e vai se inserir na borda medial em quase sua completude, né, da escápula, fazendo aqui a adução da escápula. Esses músculos são inervados, né, pelo tóraco dorsal, no grande dorsal, pelo acessório e nervos cervicais, né, que faz parte lá dos nervos cranianos, né, pelo trapézio. Aqui os romboides, a inervação com o dorsal da escápula, e os nervos de C3 a C4 e o nervo dorsal da escápula para o levantador da escápula, que também é chamado de elevador da escápula. Bom, agora a camada intermediária. Essa camada intermediária tem poucos componentes. Aqui a gente vai ver o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior. O serrátil posterior superior está na conformação em forma de V, aqui vocês veem uma partezinha dele. Tá? Ele se origina no ligamento nucal e processo espinhoso de C7 a T3 e vai se inserir nas costelas na sua face posterior, tá? De segunda a quarta costela. São 4 ventrezinhos, né? São 3 ventrezinhos de segunda a quarta costela. Função dela é levar as costelas. Está relacionada aí com a inspiração. Tá? Já o serrátil posterior inferior, ele tem o formato de um V, né, não invertido, né, V na sua posição normal, que se origina nos processos espinhosos de T11 a L2 e se insere nas costelas na sua face posterior, a oitava a 12ª costela. Tá? Função de abaixar a costela. Tá? Esses músculos são inervados pelos nervos intercostais, do segundo ao quinto,
no caso do serrátil superior, posterior superior, e os nervos intercostais de nono ao 11º e de subcostal para o serrátil superior, serrátil posterior inferior. Bom, e agora a camada profunda, que é a camada mais rica de músculos, né? Aí a gente vai ter que dividir em várias partes. Na primeira parte, a gente vê aqui os esplênios, né, que são esses músculos aqui em uma conformação helicoidal no pescoço. Aí nós temos mais medialmente o esplênio da cabeça e mais lateralmente o esplênio do pescoço. Tá? E aí nós temos aqui a função dele como extensão, inclinação, rotação homolateral da cabeça. O que seria uma rotação homolateral? O mesmo lado da cabeça. Tá? Na camada profunda número 2, nós temos o eretor da espinha. O eretor da espinha, ele é composto por 3 músculos, tá? O ilho costal, que é o mais lateral deles, o longo do dorso, que é o intermediário, e nós temos também o espinhal, que é o que mais está próximo dos processos espinhosos. Fica aí uma dica, né? Então, o ilho costal, né, sai mais ou menos aqui do ilho, vai para as costelas. O longo, né, sai bem dos processos espinhosos e vem intermediariamente ao longo de toda a coluna, e o espinhal que está próximo aqui dos processos espinhosos. Aqui em detalhe, vocês podem ver que o eretor da espinha ele passa por debaixo dos serráteos posteriores. Então, esses serráteos posteriores, eles formam uma espécie de um cinto. Tá? E aqui nós temos a camada 3. Né? A camada 3, ela é formada por esses músculos que você vai ver depois de retirar do eretor da espinha. Quando você retirar aquela grande massa do eretor da espinha, você vai ver esses pequenos músculos aí que em conjunto vão tracionar a coluna, né? Tanto rodando quanto estendendo, né? Então, a gente vai ver esses músculos, né? Esses músculos que são o semi-espinhal, os multífidos, os rotatores, os interespinhais, né? Intertransversais e levantadores das costelas. Aqui a gente já pode ver, né, intuitivamente, que interespinhal está entre os processos espinhosos e os intertransversários entre os processos transversos. Então fica aí uma dica, tá? Bom, o semi-espinhal a gente vai ver aqui nesse detalhe, né? O semi-espinhal da cabeça, que tem uma ação de estender a cabeça e inclinar, fazer inclinação homolateral da cabeça e do pescoço. Tá? A gente vê aqui o semi-espinhal. Os rotatores, que a gente vê aqui, ó, posicionado entre o processo espinhoso, o processo transverso e o corpo, né? O corpo da vértebra. Como ele está na posição oblíqua, ele faria esse movimento juntos, né? Faria um movimento de rotação, né, da coluna. E na verdade ele age mais como uma resistência à rotação, né? Ele faria uma resistência à rotação, a contra-rotação. Seria os grandes rotatores da coluna mesmo são os oblíquos, né? Então eles fariam um pequeno antagonismo a eles, né? Aqui na coluna, né? Mas eles também fazem extensão, né? Extensão da coluna vertebral. Os multífidos, que a gente vê aqui, ó, nesse sentido oblíquo, tá? Multífidos. Multífido tem a ver com divisão, né? Então nós temos aí músculos com várias divisõezinhas, tá?
Eles vão fazer estabilização e extensão da coluna vertebral. Nós temos os interespinhais, que estão entre os processos espinhosos e fazem extensão da coluna vertebral. Os intertransversais, que estão entre os processos transversos e fazem inclinação lateral da coluna vertebral. A gente tem aqui um Z, né? Um Z formado pelos interespinhais, pelos multífidos e pelos intertransversários, fazendo assim uma grande estabilização aqui da coluna, bem intrinsecamente. Além disso, nós temos os levantadores às costelas, né? Tem função de levantar também a costela, podendo agir aí mesmo que minimamente na inspiração, mas eles também fazem elevação da costela. E vão desde o processo transverso até a borda da costela. Tá? Nós temos os longos, né, que ultrapassam a costela, e os curtos que vêm na próxima costela. Né? Ou seja, do processo transverso até a próxima costela. Nós temos os suboccipitais. Né? É um conjunto de 4 músculos para cada lado, na verdade 4 pares, né? que são compostos pelos retos. Né? Aqui perto da cabeça aqui nós temos o occipital, aqui nós temos o C1, C2. Né? Então nós temos o que aqui no reto? Os retos posteriores menor e maior estão muito próximos aqui da coluna. E os oblíquos que fazem aqui, ó, fazem aqui uma espécie de um triângulo, né? Uma espécie de um triângulo aqui com reto posterior maior. Né? Aqui nós temos o oblíquo superior e o oblíquo inferior da cabeça. Esse triângulozinho formado é o trígono suboccipital. Tá? Aqui com maior detalhe nessa figura ao lado. Bom, aqui nessa camada, nesse trígono, a gente vê posicionados, né, o nervo suboccipital, que sai de C1, ok, no trígono. O nervo occipital maior, que é inferior ao oblíquo inferior, está aqui ele, ó, que é o occipital maior, passando inclusive aqui para cima, e o occipital menor, que sai de C3, né, passa diretamente à pele, né, bem superficial, tá, aqui no pescoço, e se posiciona aqui na mediana. E finalmente, pessoal, aqui todos esses músculos são inervados, né, todos os músculos da camada profunda são inervados pelo ramo dorsal da divisão do nervo espinhal. Tá? O nervo espinhal tem uma divisão, tá? Então a parte dorsal, o ramo dorsal, vai aqui perfurar essa musculatura e assim inervá-la, né? Tanto músculo como pele, articulações e fáscias. Ok, pessoal? Então, a aula é um complemento, né, aos músculos de tórax e abdômen. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, vocês podem colocar as dúvidas no próprio canal. Né? Vou deixar esse vídeo no meu canal do YouTube. Né? Se vocês gostaram, né, podem deixar um like, se inscrever, deixar uma notificação para caso vocês queiram outros vídeos. Vocês também podem me pedir sugestões de vídeos, tá bom? Que aí eu vou sempre alimentando o canal de preferência do meu público, né? Que são os meus alunos ou alguns amigos ou algumas pessoas que gostam e precisam de algum conhecimento relacionado à anatomia. Então a gente está aqui para aprender junto. Ok, pessoal? Então um forte abraço, tá? Fiquem com saúde, paz e é isso, pessoal.